Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. A corrida presidencial para o Clube de Regata Vasco da Gama Associativo já começou, as peças no tabuleiro já estão sendo movimentadas e a gente começa hoje com esse perfil também político do Maca Vasco. Então já faço um convite para vocês. Assista esse vídeo até o final que vamos fazer uma crônica sobre a política atual do Vasco da Gama. E hoje, às 3 horas da tarde, uma live com o primeiro presidenciável do Vasco da Gama. Eduardo Cassiano já lançou sua campanha para presidente do Vasco da Gama em 2023. Vamos ter uma entrevista hoje. O nosso Gazeta das Caravelas é com esse vascaíno, Eduardo Cassiano. E se você é interessado em Vasco, sabe, em Vasco da Gama, na política, em toda a história do Vasco da Gama, eu tenho certeza que você vai curtir a nossa live hoje, 15 horas da tarde, Gazeta das Caravelas, com Eduardo Cassiano. Então vamos falar aqui um pouco de política, mas logo depois da nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco, que aqui já fazendo aqueles pedidos tradicionais, um ar-condicionado na maior potência, que tá calor demais no Rio de Janeiro. Vocês não queriam sol? Estavam reclamando de chuva? Toma, carioca, calor de 50 graus aqui no Rio. Vamos largar o dedo no like, que muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Inscreva-se no Maca Vasco e aperte o sinetinho para você já ficar ciente da live hoje que teremos com o Eduardo Cassiano às 15 horas da tarde. Mas vamos aqui falar um pouco da política em 2023. Não vamos falar da política passada, porque isso já cansamos de falar como foram as eleições de 2020. E talvez aí já vá a primeira observação que eu tanto desejo para a política do Vasco da Gama esse ano. Que pelo menos tenha um processo eleitoral sem ações judiciais. Duvido muito. Vamos ter essas demandas judiciais, porque parece que é inerente à política do Vasco da Gama, aos politiqueiros do Vasco da Gama, na verdade, não resolverem seus problemas internamente e sempre pedir as ajudas dos seus juízes do Judiciário do Rio de Janeiro. Mas é que o Vascaíno acho que espera ter um processo eleitoral democrático, transparente e que respeite a vontade do sócio. Isso parece que é outra coisa que também se esqueceu no Vasco da Gama. Eu acho que esse é o primeiro pedido de todo mundo. Como é que está sendo movimentado, pelo menos as fofocas que estão vindo aí? Alguns candidatos já estão sendo levantados. O principal deles, Carlos Roberto Osório, fazendo uma chapa com Júlio Branco. Não sei se faz muito sentido isso. Júlio Branco já vem há 3 eleições tentando ser presidente. Ele teoricamente abriria mão para a sua candidatura para formar uma chapa muito poderosa que possivelmente iria ganhar as eleições, sim, se a SAF correr bem. E ela vai correr bem e eu vou te falar por quê. Esse ano a SAF vai ser perfeita. Mas o Carlos Roberto Osório, para quem está acompanhando o Vasco internamente, ao meu ver, na minha concepção, ele é basicamente o presidente do Vasco da Gama. Comanda tudo, comanda geral, e nos principais assuntos ele é que opina, ele que vem até a público se manifestar, e ele pode ser considerado como o pai da SAF. Então, para os vascaínos, ele está sendo muito bem visto. Estamos falando de uma presunção de candidatura ainda, nada certo. Mas que Carlos Roberto Osório, principalmente se juntar à chapa da Sempre Vasco, o grupo político da chapa Sempre Vasco, na verdade o Vasco da Gama tem mais de 40 políticos, ou 40 grupos políticos formando a politicagem do Vasco da Gama. Carlos Roberto Osório, se vier junto então com o Júlio Branco, eles vêm muito forte. Não acredito que o Jorge Salgado venha para ser candidato novamente ao Vasco da Gama. Na verdade, o que eu senti nesses anos acompanhando o Vasco da Gama com a administração do Jorge Salgado, que eu acho que nem ele queria ser o presidente. Foi um nome ali catapultado para representar a Mais Vasco, porque era o mais acessível, mais palatável, com conselhos de beneméritos, os sócios que votariam melhor em Jorge Salgado, ou do que melhor em Vitor Roma, ou melhor do que o próprio Carlos Roberto Osório. Aí, como ele já conquistou, já vendeu o futebol do Vasco da Gama, agora vai curtir seus milhões na Flórida, onde falam que ele tem casa e tudo mais, vai descansar e vai deixar o Vasco aí
para os mais novos. Então essa é uma chapa que eu acho que pode vir muito forte. Vem, obviamente, uma oposição. E quem será o candidato da oposição? Aqui eu não vejo outro nome a não ser o do Luiz Roberto Leva esse ano. Ele também não confirmou sua candidatura à presidência do Vasco da Gama em 2023. Ele sempre nas entrevistas fala que ficou muito machucado com todo o processo eleitoral de 2020, gastou fortuna para 2020, ele entende que foi golpe judiciário e tudo mais, mas ele vem durante esses anos estudando, como você acompanha no Instagram, e também já vem falando sobre política no seu canal, Levin TV. E por que eu falo que acho que é o nome natural da oposição? Porque a oposição teria que construir outro nome tão forte quanto foi do Luiz Roberto Leve esse ano, que ele teve uma ótima votação lá em 2020. Talvez agora a sua imagem esteja sendo rejeitada porque ele passou 3 anos apanhando e vinculando sempre a sua imagem muito ao euriquismo, e ao euriquismo que também está sendo muito sujado, manchado o seu nome. Não vamos aqui no mérito se certo ou se é errado, mas talvez a rejeição ao Luiz Roberto Leve seja grande, até porque ele também combateu muito com a SAF e foi comprovado que a maioria dos vascaínos que votam, pelo menos, são a favor da SAF para exatamente afastar esta politicagem. E aqui a gente já está voltando a falar sobre política. Então, eu acho que para a oposição, a oposição são aqueles grupos do Sérgio Frias, Roberto Monteiro, tanto que o Roberto Monteiro está sumido já há um bom tempo da política do Vasco da Gama. Eu não vejo outro nome que não seja do Luiz Roberto Leviciano. Hoje, talvez ele monte um outro nome, mas eu só vejo que tem que ter até o final do ano um nome único para combater exatamente a chapa da situação, porque a chapa da situação vai estar muito bem acomodada com a história da SAF. E vem os terceiros nomes. Zé Colmeia já falou que pode vir como candidato. Duvido muito, porque não. Para ser candidato ao Vasco da Gama, você na verdade tem que constituir uma chapa com 150 nomes e já indicar vice-presidente, diretores e tudo mais. Então não é assim, eu vou, pego um dinheiro, vou tentar ser presidente do Vasco. Não, você tem que juntar 150 sócios para constituir essa chapa, e dessa chapa vai sair ali o presidente. Você vota, na verdade, na chapa, você não vota no nome da chapa. E aqui a gente fala com o Eduardo Cassiano, que foi o primeiro presidenciável que já está montando a sua própria chapa, com certeza. E a gente vai querer saber dele projetos para a associação, vínculo da associação com a SAF, os interesses da associação perante a sociedade anônima de futebol, da Vasco SAF, para cobrar se a SAF está cumprindo o contrato, para cobrar se a SAF está investindo o dinheiro corretamente, saber se o presidente da associação vai fazer essa cobrança correta da SAF, qual vai ser esse vínculo, quais são os projetos para os esportes olímpicos, então, que sobrou para a associação, quais são a forma da associação se monetizar, porque o que a gente está vendo hoje é um completo declínio do patrimônio da associação. Já estão levantando a hipótese de vender a sede náutica da Lagoa, uma grande sede do Rio de Janeiro, do Vasco da Gama, no ponto turístico do Rio de Janeiro, que ali constituiria um prédio, deixaria ali o Remo numa garagem e tal, uma área super valorizada. Não podem vender calabouço, mas também não investem no calabouço. Em São Januário, eu acho que é o maior norte, né? O complexo esportivo de São Januário é que tem muito que ser discutido. O estádio está abandonado, como você pôde ver no meu vídeo ontem. Domingo de manhã mostrei como está sujo os banheiros e principalmente a questão do ginásio. Como é que você quer alavancar o esporte olímpico da Associação do Vasco da Gama com o ginásio do Vasco da Gama servindo como depósito de ferro velho? Muito complicado, então você tem muitos assuntos a serem tratados. E nessa campanha até novembro de 2023, quando ocorrerá as eleições, vamos discutir muito isso. E por que aqui eu falo que a chapa da situação, se for formado por Carlos Roberto Osório e Júlio Branco, esses são os nomes que estão sendo ventilados, por isso que estou falando aqui, a SAF baixou muito o sarrafo do futebol para esse ano. Ela fala simplesmente para você, como Paulo Branco já falou várias vezes, eu prometo que o Vascaíno vai chegar ao final do ano não sofrer. O não sofrer é o quê? É chegar em 10º no Campeonato Brasileiro. Ponto.
Ele não garante o título do Campeonato Carioca, até porque o Vascaíno tá meio cagando para esse campeonato, só não quer passar vergonha. Copa do Brasil, o pro Vascaíno tá satisfeito se for avançando, se de repente for eliminado por um grande, porque estamos constituindo o futebol. E se chegar em décimo, tranquilão, se não for cair, já está ótimo. Isso vai ocorrer, porque o sarrafo é muito embaixo, o nível que eles já estão jogando para a conquista do futebol da Vasco SAF para esse ano é muito baixo. Então, a chapa da situação que montou a chapa, a Vasco SAF, ela vai chegar muito forte, porque ela vai estar cumprindo com os anseios dos sócios do Vasco da Gama. O problema vai ser daqui a 3 anos, quando essa chapa for vencedora e vai ter terminando o mandato, se o futebol não estiver tão bem assim. Ou se falta transparência, cadê as cláusulas contratuais? Será que estão cumprindo com o investimento? Se a situação ganhar, vai falar ok. Imagina se Carlos Roberto Osório vai falar algum mal da Vasco SAF. Não vai. Então essa é uma das situações que eu coloco aqui, mas a chapa da situação vem muito forte por exatamente isso. Porque a SAF do Vasco esse ano vai dar certo. Até porque uma empresa nova tiveram uma ruptura não com os últimos 20 anos, uma ruptura com os últimos 124 anos associativo para constituir uma empresa nova sem dívida, com capital de pelo menos investimento de 190 milhões, por isso que a gente tem que cobrar muito essas nossas contratações, que amanhã a gente vai voltar a falar de baixo. Aqui foi uma crônica da política, estamos começando agora, já no começo do ano, é um ano longo da política, mas vamos falar aqui, tentar trazer ao Marca Vasco todos os agentes políticos do Vasco, para melhor esclarecer você, porque essas informações é feita para você, vascaíno, para você, torcedor do Vasco. Muito obrigado. Novamente, segue o convite aqui às 3 horas da tarde, na Gazeta das Caravelas, no Marca Vasco, uma entrevista, um MacaCast com Eduardo Cassiano, primeiro presidenciável ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Tchau e saudações vascaínas!